Nas histórias dos maiores mestres, do passado e do presente, podemos inevitavelmente detectar uma fase da vida em que todos os seus futuros poderes estavam em desenvolvimento, como a crisálida de uma borboleta. Esse período, que é uma aprendizagem em grande parte autodirigida, que dura cerca de 5 a 10 anos, recebe pouca atenção porque não contém relatos de grandes realizações ou descobertas. Quase sempre, na fase de aprendizagem, essas pessoas ainda não são muito diferentes de qualquer outra. Sob a superfície, no entanto, a mente delas está passando por transformações que não somos capazes de ver, mas que contêm todas as sementes de seu sucesso futuro. Um exame mais atento da vida delas revela um padrão que transcende seus vários campos e áreas de atuação, indicando uma espécie de aprendizagem ideal para a maestria. Você deve se imaginar seguindo os passos dos mestres. Você está numa jornada na qual fabricará o seu próprio futuro. É o tempo da juventude e da aventura, de explorar o mundo com mente e espírito abertos. Na verdade, sempre que mais tarde for preciso aprender uma nova habilidade ou alterar o rumo da sua carreira, você vai se reconectar com essa fase jovem e aventureira de si mesmo. Esteja constantemente em busca de desafios, se forçando a sair da sua zona de conforto. Encare as dificuldades e utilize-as como forma de medir o seu progresso. Esse é o espírito que você deve adotar, a mentalidade de ver o seu aprendizado como uma espécie de jornada em que você passará por uma transformação. É muito melhor pensar assim em vez de uma enfadonha doutrina introdutória ao mundo do trabalho. O mês de fevereiro vai te ajudar a se transformar por meio da aprendizagem ideal. Prazer, eu me chamo Nero. Bom, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, até porque é de graça, sua mão não vai cair e isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. Bom, vamos ao que interessa. Após a educação formal, você entra na fase mais decisiva da vida, uma educação prática conhecida como a aprendizagem. Toda vez que muda de carreira ou adquire novas habilidades, você entra novamente nessa fase de vida. O objetivo da aprendizagem não é ganhar dinheiro, não é adquirir fama ou ser o centro das atenções, ou conquistar uma posição confortável com um título pomposo. O objetivo de um aprendizado é literalmente transformar a si mesmo. Você entra na aprendizagem como alguém essencialmente ingênuo. É assim com todos nós. Você é alguém que ainda não tem as habilidades necessárias. Você provavelmente é alguém um pouco impaciente. E no final se transformará num indivíduo hábil, realista, que entende a natureza política das pessoas e aprende as regras que regem seu campo de atuação. Você desenvolverá paciência e uma sólida ética de trabalho. Eu chamo isso de realidade. A realidade é, em sua área de atuação durante centenas de anos, as pessoas elaboraram regras, procedimentos e práticas que foram transmitidas pela tradição. A medicina seria um exemplo fácil, mas isso vale para todas as áreas. Essas regras e procedimentos representam a realidade e você não tem a mínima conexão com ela quando toma contato com a área pela primeira vez. Seu objetivo é literalmente submeter-se. No sentido mais profundo da palavra, você se submete a essa realidade. Você se sujeita a ela e reconhece que está começando de novo e vai mergulhar a fundo nela para que um dia, com o passar do tempo, você se torne a pessoa que realmente vai reescrever essas regras, como fazem todos os mestres. Portanto, lembre-se, aprender a aprender é a habilidade mais importante a se adquirir. Em 2006, Robert Greene conheceu um rapaz de 19 anos de idade chamado Ryan Holiday. Ele era fã dos livros do Greene e se ofereceu para ser assistente de pesquisa. Antes dele, Greene vinha de uma maré de azar no que dizia respeito a contratar pesquisadores. O problema era que eles não entendiam a forma de pensar do Robert Greene. Uma das primeiras coisas que ficou evidente em relação a Ryan foi que ele entendia os mecanismos do pensamento do Greene. Sabia o tipo de livro que ele gostava, o tipo de histórias que ele procurava. Muito antes de conhecê-lo pessoalmente, ele investiu tempo para estudar o seu ídolo.
Movido pela vontade de desvendar o processo de Green, ele havia lido os livros que seu ídolo citava nas bibliografias, a fim de encontrar as fontes originais que tinha usado. Ele fez a engenharia reversa para desvendar de que modo os livros do Robert Greene foram escritos. Ele entendeu o que Greene estava procurando. Ryan arregaçou as mangas e trabalhou com afinco para entender o que realmente seria útil para o seu ídolo, para o seu mentor. Em seguida, Robert Greene teve um problema com sua presença no ambiente virtual. Ryan disse que poderia melhorar essa situação. Ele era de fato um perito em internet e ajudou a criar o site do Robert Greene. Na época, Greene já estava beirando os 50 anos de idade e não conhecia muito bem as peculiaridades da rede mundial de computadores e da internet. Ao resolver esse problema, ele tirou um baita peso das costas de Greene. E como Ryan sabia que queria ser também escritor, Greene poderia ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de pesquisa e escrita. Greene mostrou a ele o processo de produção de um livro, de cabo a rabo. Ensinou o método de cartões de anotações que criou e dominou, e que mais tarde ele usou para se tornar um escritor de grande sucesso. A relação mentor-aprendiz é mutuamente benéfica. Quando você está na posição inferior e procura se colocar sob a proteção de alguém poderoso, tem que sair de si mesmo e pensar nas necessidades dos seus mentores também. Obviamente, eles têm muito a lhe oferecer, mas ainda mais importante é o fato de que você tem que ter algo também para oferecer a eles. Portanto, lembre-se, encontre um mestre com quem aprender, mas em vez de pensar no quanto ele pode te dar, pense em como você pode ajudá-lo com o trabalho dele. O princípio é simples e deve fincar raízes profundas na sua mente, gravado a ferro e fogo. O objetivo de um aprendizado não é dinheiro, não é um bom cargo, não é um título nem um diploma, mas a transformação da sua mente e da sua personalidade. E essa, meus irmãos, é a primeira transformação no caminho para a maestria. Você deve escolher locais de trabalho e cargos que ofereçam as maiores possibilidades de aprendizagem. O conhecimento prático é o capital mais valioso e o que lhe pagará dividendos nas décadas vindouras. Muito mais do que o insignificante aumento de salário que você possa receber em algum cargo aparentemente lucrativo que lhe oferece menos oportunidades de aprendizado. Isso significa que você deve buscar desafios que fortaleçam você, aprimorem suas aptidões e lhe proporcionem o feedback mais objetivo quanto ao seu desempenho e progresso. Não escolha processos de aprendizagem que pareçam fáceis e confortáveis. Portanto, lembre-se, o conhecimento prático é o capital mais valioso. Avalie as oportunidades usando um único critério: qual é a maior possibilidade de aprendizagem? À medida que progredir na vida, você se tornará viciado no alto salário e o gordo contra-cheque passará a determinar os lugares aonde você vai, a sua forma de pensar e as coisas que você faz. Mais cedo ou mais tarde, o tempo que não foi dedicado ao aprendizado de habilidades chegará para um ajuste de contas e a queda será dolorosa. Por isso, você deve valorizar o aprendizado acima de tudo. Essa postura vai te encaminhar a todas as escolhas certas. Opte pela situação que vai te proporcionar maiores oportunidades de aprender, principalmente no que diz respeito ao trabalho prático. Escolha um local de trabalho onde haja pessoas e mentores que possam te inspirar e te ensinar. Você não tem o direito de entrar naquela montanha. Eu tenho todo o direito. Um emprego com remuneração medíocre tem um benefício adicional de treinar você para sobreviver com menos, uma habilidade valiosa para a vida inteira. Jamais desdenhe ou despreze um aprendizado não remunerado. Na verdade, muitas vezes o ápice da sabedoria é encontrar o mentor perfeito e lhe oferecer gratuitamente seus serviços como assistente. Felizes por se beneficiar do seu trabalho barato e seu entusiasmo, esses mentores provavelmente vão te revelar mais do que os habituais segredos do seu ofício. No fim das contas, ao valorizar o aprendizado acima de tudo, você vai preparar o cenário para sua expansão criativa e, como consequência, o dinheiro logo virá. Portanto, lembre-se, obtenha hoje um bom conselho ou orientação de um mestre da sua profissão ou da sua vida.
Seu principal objetivo na fase de aprendizagem deve ser aprender e acumular o maior número possível de habilidades da vida real, sobretudo em áreas que pessoalmente te empolgam e te estimulam. Se mais tarde a sua carreira mudar ou suas competências se tornarem menos relevantes, você saberá como se adaptar, ajustar as habilidades que você tem e o que fazer para aprender mais. Outrora, a maestria era um processo árduo, porque as informações necessárias para adquirir habilidades não eram algo compartilhado. Se você tivesse interesse por ciência, sua única esperança era fazer parte da classe social certa, o que lhe permitiria frequentar as únicas universidades que formavam cientistas. Mas agora, com o advento da internet, essas barreiras em torno da informação vieram abaixo. Utilizando os vários recursos disponíveis online, você pode tirar proveito das oportunidades existentes para acumular habilidades. Portanto, lembre-se, adquirir um conjunto de habilidades é a chave para vencer os obstáculos de um mundo de trabalho turbulento. A capacidade de combinar posteriormente essas habilidades é o melhor caminho para a maestria. Não importa qual seja a sua área de atuação, você deve pensar em si mesmo como um construtor que utiliza materiais e ideias. Você produz coisas tangíveis que afetam as pessoas de forma direta e concreta. Para criar com esmero o que quer que seja, construir uma casa, fundar uma organização política, abrir uma empresa ou dirigir um filme, você deve compreender o processo de construção e possuir as habilidades necessárias. Para tanto, deve passar por um cuidadoso aprendizado. Você não poderá fazer qualquer coisa que vale a pena neste mundo a menos que passe por um processo de desenvolvimento e transformação. Portanto, lembre-se, como um construtor, desenvolva os mais altos padrões e a paciência para o processo passo a passo. A vida é curta e o tempo de que você dispõe para aprender e ser criativo é limitado. Sem recorrer a uma orientação, você pode perder anos valiosos tentando obter conhecimento e prática de várias fontes. Em vez disso, deve seguir o exemplo definido por mestres ao longo dos tempos e encontrar o mentor adequado. O relacionamento mentor e aprendiz é a forma mais eficiente e produtiva de aprendizagem. Os mentores certos sabem onde deve estar o foco do seu pupilo e como desafiá-lo. O conhecimento e a experiência deles acabam se tornando seus. O mentor certo fornecerá a você feedback imediato e uma resposta realista sobre seu trabalho para que você possa melhorar mais rapidamente. Por meio de uma intensa interação pessoal, você absorve uma maneira de pensamento que contém grande poder e é adaptável e moldável à sua personalidade individual. Escolha o mentor que melhor se encaixe em suas necessidades e que mais se conecte com a sua missão de vida. Depois de ter internalizado o conhecimento do mentor, você deve seguir seu próprio caminho e nunca permanecer na sombra dele. Seu objetivo é sempre superar seus mentores em maestria e brilhantismo. Portanto, lembre-se, escolher o mentor certo é como poder escolher seus próprios pais. A escolha errada é fatal. Em algum momento, no final da década de 1960, Ramachandran, à época estudante de medicina de uma faculdade em Madras, deparou-se com um livro intitulado Olho e Cérebro, de autoria de um eminente professor de neuropsicologia, Richard Gregory. O livro o empolgou. O estilo da escrita, as anedotas, os relatos sobre experimentos provocativos. Inspirado e intrigado pelo livro, Ramachandran fez seus próprios experimentos em óptica e logo percebeu que era mais talhado para esse campo de estudo do que para a medicina. Em 1974, foi admitido no programa de doutorado em neurociência visual da Universidade de Cambridge. Começou a se sentir triste e solitário num país estranho. Até que um dia o próprio Richard Gregory, professor da Universidade de Bristol, foi a Cambridge para dar uma palestra. Ramachandran ficou hipnotizado. Em cima do palco, Gregory realizou demonstrações instigantes de suas ideias e ele tinha um talento teatral e grande senso de humor. É assim que a ciência deveria ser, Ramachandran pensou. Depois da palestra, ele se apresentou ao professor.
A afinidade foi instantânea. Ele mencionou um experimento óptico que estava pensando e o professor Gregory ficou intrigado. Convidou Ramachandran para visitar Bristol e se hospedar em sua casa, onde poderiam testar juntos a ideia. Ele aceitou a proposta e desde o momento em que viu a casa de Gregory, soube que tinha encontrado seu mentor. Era algo como se tivesse saído das páginas de Sherlock Holmes, repleta de instrumentos vitorianos, fósseis e esqueletos. Gregory era exatamente o tipo excêntrico com quem Ramachandran se identificava. Pouco depois estava viajando regularmente para Bristol a fim de realizar experimentos. Ele havia encontrado seu mestre, um mentor para inspirá-lo e guiá-lo. Ao longo dos anos, em grande medida, adotaria e adaptaria o estilo de investigações e experimentação científica de Gregory. Portanto, lembre-se, saiba o que procurar. De quem é o trabalho que inspira você? Quem tem o estilo que empolga você? Quem você quer se parecer daqui a 10 anos? Praticar e desenvolver qualquer habilidade é um processo ao longo do qual você se transforma e que lhe revela novas capacidades que antes estavam latentes, que vão se mostrando à medida que você avança. Você se desenvolve emocionalmente e seu senso de prazer é redefinido. O que antes proporcionava prazer imediato passa a parecer uma distração, um entretenimento vazio que serve apenas para ajudar a passar o tempo. O verdadeiro prazer vem de superar desafios, de sentir confiança em suas aptidões, de ganhar fluência em habilidades e de vivenciar o poder decorrente disso. Você desenvolve a paciência. O tédio não sinaliza mais a necessidade de distração, mas a necessidade de novos desafios a vencer e superar. Portanto, lembre-se, veja os frutos da disciplina e habilidade como os prazeres mais duradouros de todos. Toda tarefa que lhe é atribuída, por mais trivial, oferece oportunidades para esmiuçar os mecanismos de funcionamento de seu ambiente. Nenhum detalhe sobre as pessoas que habitam este mundo é irrelevante. Tudo o que você vê ou escuta é um sinal a ser decodificado. Com o passar do tempo, você começa a ver e entender melhor a realidade que antes lhe escapava. Por exemplo, uma pessoa que de início você julgou ter grande poder acabou se mostrando um cão que mais ladra do que morde. Aos poucos, você começa a ver além das aparências. À medida que acumula mais informações sobre as regras e a dinâmica do poder do seu novo ambiente, você tem condições de começar a analisar por que elas existem e como se relacionam com tendências mais amplas no campo de atuação. Você passa da observação à análise, aprimorando sua capacidade de raciocínio, mas somente depois de meses de cuidadosa atenção. Portanto, lembre-se, encare cada tarefa, até a mais trivial, da mesma maneira, como uma oportunidade para observar e acumular informações sobre o seu ambiente.